Olá, queridos estudantes do ensino médio, primeiro ano. Sejam bem-vindos para mais uma correção, tá? Correção e revisão da nossa aula sobre mitologia e filosofia, na questão da verdade. Então vamos lá para a nossa aula de filosofia? Vamos revisar? Olha lá. A verdade segundo o mito e a filosofia. Nós vimos na aula anterior sobre as características do saber mítico, tá? O saber mítico é uma verdade que não obedece uma lógica, né? uma regra científica. É uma verdade que não necessita de quê? De provas, olha aí, gente. As características em si o pensamento mítico é antes da filosofia, ele é coletivo, né? Formado por várias pessoas. Tem uma visão ingênua do mundo, nós falamos que essa visão ingênua não é que é ingenuidade de ser enganado, não, mas de uma perspectiva bem imaginária, tá? Ele é fantasioso, alegórico, tem muitas alegrias e também é mágico, no sentido de entender a história. Ele é transmitido principalmente pela tradição oral, tá? Pelos poetas da época começaram isso. Ele deseja controlar o mundo e afugentar o medo. Então, se a pessoa tem medo de trovão, não se preocupe, porque aí os gregos já diziam que era Zeus, né? E assim por diante. Vimos também o conceito de verdade, o significado de verdade segundo o dicionário Aurélio, né? Significa conformidade da ideia com o objeto. Tem que estar idêntico, tá? Ou a sua ideia e o objeto. Se eu dizer que aquilo é isso, eu tenho que estar idêntico com a real, tá? Senão ele não é verdade. Se eu falar algo e a realidade é outra, já discorda com a verdade. Do dito com o feito, do discurso com a realidade. Então as pessoas às vezes falam coisas fora da realidade. Então não é uma verdade aí. Para sabermos se um conhecimento é verdadeiro ou falso, só existe uma única forma disso. O quê? Verificação, gente. É necessário verificar. Ou seja, só podemos conhecer uma verdade se pudermos verificá-la. Aqui já entra a questão da ciência. A ciência, ela analisa aquilo que é fácil, né, que é necessário verificar. Ok? Vimos também que a verdade segundo o mito e a filosofia. O mito, o que é? É uma narrativa, não encontramos consciência pessoal autônoma, ou seja, ela não é única, tá? Nós falamos agora em uma característica da mitologia, que ela é coletiva. O mito alimenta e cultiva a capacidade imaginativa do ser humano. Então, nós temos essa capacidade de criar, de gerar algo, e o mito alimenta isso. Criaram histórias. Aí a pessoa diz, nossa, você foi além, surreal. Alimentando assim a imaginação, o ser humano despertará aí para uma abstração, né? Algo abstrato, imaginário, para a inferência. Aqui, nesse ponto, se localiza a origem existencial da filosofia, tá? Quando eu vou além da mitologia grega, na análise, aí a filosofia veio. O homem começou a se questionar. Essa consciência filosófica, essa daqui, percebendo as contradições, e limitações da história dos mitos, foi reformulando-as e racionalizando-as, que é racional, tá? Aqui da mente. Transformando-as numa explicação nova e diferente. Já não era mais a questão do mito. Vamos fazer algo novo? Vamos ser diferente? Então ele viu essa questão. Além disso, a filosofia é problematizar, não aceitando a crítica, né, passivamente às realidades. Então, eu quero ir além do que está a resposta ali. As grandes preocupações da filosofia estão relacionadas com o bem viver da sociedade, ok? Na condição de humanos que buscamos a vida feliz e justa. Encontraremos na filosofia os fundamentos
e reflexões que nos possibilitarão de sermos sujeitos de nossa história. Somos protagonistas da nossa própria história. Ok? A filosofia sendo amor à sabedoria, nós vimos que ela é amor à sabedoria, tá? Está marcada pela consciência da falta, da razão pela qual se explica o seu desejo e a sua busca pela sabedoria, que jamais alcançará em sua plenitude por não ser nenhum Deus. Então o filósofo ele não é um Deus, tá? Ele é uma pessoa que busca a sabedoria. Então faça agora a sua atividade proposta, ó. 4 perguntas, vamos lá? Daqui a pouco a gente volta para ajudar vocês. Tchau, tchau. Oi, oi! Já estamos aqui de volta e com certeza vocês fizeram atividades, né? Não é mesmo, professor Adelina? Eles fizeram? Professores presenciais. Qualquer dúvida, manda para nós, né? Envia uma mensagem para a gente poder se interagir nesse momento sobre as questões dessa aula sobre filosofia e mitologia. Vamos buscar qual é a verdade entre ambos. Então vamos lá para nossas atividades? Tirando dúvidas, resolução da atividade. Questão 1. Por volta do século 7 a.C., os gregos já cultivavam, né, uma forma de pensamento que se costuma chamar de quê? Pensamento mítico, bem antes da filosofia. Ou mitologia, que é o conjunto dos mitos. Um pensamento baseado em narrativas, relacionavam os vários aspectos da realidade, procurando dar um sentido para toda a totalidade, para o todo. Se está chovendo, por que chove? Então eles viam isso e iam narrar, né? Sobre as coisas do mundo, os seres humanos, os amores, as guerras, etc. Essas narrativas chamavam-se de mitos, tá? Um texto de Juvenal Savian Filho, né? E a pergunta em si, ela diz: 2 características fundamentais marcavam as narrativas mitológicas gregas. Quais são elas? 2, né? Quais? 2. Quais são? Será que os deuses sempre existiram e eles são responsáveis pela criação do universo? Ou B, os deuses nunca exerceram nenhuma influência na vida do ser humano e as narrativas mitológicas criticavam as crenças das pessoas. Será? Ou C, os deuses sempre foram igualados aos seres humanos e a morada dos deuses nunca foi Monte Olimpo, né? Essa já vamos ter que eliminar, né? Ou D, uma visão de conjunto sobre o mundo e o mundo em relação direta com o sagrado. Será, gente? Ou a letra E, os deuses foram responsáveis pela inteligência humana e os deuses desprezavam os sentimentos humanos. Será que eles desprezavam? Qual dessa questão? Essa aí está em nível médio, tá? Qual é a resposta? Vamos lá? Manda a mensagem aí para nós, poder se interagir nesse momento. Qual? Estou ouvindo aqui. Letra... Vamos lá? Então acertou. Quem optou pela questão? Letra D, gente. 2 características que marcavam as narrativas mitológicas. Uma visão sobre o mundo, né? E o mundo em relação direta com o sagrado. O mundo, né? E a relação com o sagrado. Resposta correta. Próxima questão, vamos lá, número 2. Vamos atentar agora. Ficaram, responderam, então vamos lá. Alguns autores chamam de milagrego a passagem da mentalidade mítica para o pensamento crítico racional, que é a filosofia, destacando o caráter repentino, né, e único desse processo. Outros estudiosos, alguns autores, né, falam isso, que é um milagre, né, grego, essa mudança que eles não queriam largar a mitologia, porém criticam essa visão simplista e afirmam que a filosofia na Grécia não foi fruto de um salto, de um milagre realizado por um povo privilegiado, mas um coroamento de um processo
gestado, né, que teve uma gestação ao longo do tempo. E no período arcaico, lá pelo século 7 ao 6 a.C., a Grécia passou por transformações muito específicas nas relações sociais e políticas, proporcionando a lenta passagem do mito para a reflexão filosófica. Texto de Maria Lúcia de Arruda, Aranha. Então vamos lá. Nesse ponto aqui do texto, onde vimos anterior, podemos estabelecer as diferenças do pensamento mítico e filosófico, a partir da seguinte reflexão, tá aqui. A letra A. Pensamento mítico se distingue por ser totalmente sistematizado, enquanto a filosofia restringe suas questões meramente. Será que é essa? Ou a B. O mito narra a origem a partir do divino, enquanto a filosofia discute de forma lógica a origem, o presente e o futuro das coisas. Ou a C. A filosofia e o mito se assemelham por explicar os fenômenos de uma maneira lógica e sistematizada. Essa você sabe que não é. Ou D. A filosofia é irracional, nossa, e o mito é lógico. Mais uma eliminada. A narração mítica é completamente burra e irracional. E a filosofia é a explicação das coisas através da metodologia. Então, essas três em si, gente, a gente já elimina, né? E aí, responderam? Vamos lá? Qual é a resposta? Vamos lá, pegar o papel aqui, deixa eu ver. E agora, qual é a resposta correta? Então, acertou quem optou pela letra... Vamos lá? Letra B, gente, ó. O mito narra a origem a partir do divino, sobrenatural. Enquanto a filosofia discute de forma lógica a origem, o presente e o futuro das coisas. Muito legal. As outras, por algumas palavras, vocês já tiram ela. Ó, o mito não é isso. Não é sistemático. Ele não é irracional, né? A filosofia não é irracional. E também não é burra, né? Então você vai eliminando por partes. Vamos lá para a próxima questão. Se liga no Enem. Olha aqui, gente. Ó, vamos se ligar. Se liga, liga, liga. O Enem são questões, todas as disciplinas colocam questões baseadas no que já caiu no Enem. E questões semelhantes a ideias, né, do contexto coerente do Enem. Ou seja, uma contextualização. Quando você chegar no terceiro ano, né, que eu quero ver vocês lá, o Enem, vocês já vão poder gabaritar. Ou seja, já estão familiarizados com as questões que envolvem a temática Enem. Então vamos lá, a nossa questão do Enem. Ó, da UEPESA, né, de 2017. Observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Com a filosofia, o novo critério de verdade se impunha. Lembra que foi uma passagem, né? O critério da logicidade, o pensamento lógico. E verdade é aquilo que concorda com as leis do logos, que é o racional, tá? Pensamento, a razão. É a razão que nos dá garantia da verdade, porque o real é racional. Aí uma teoria também de Platão. Texto de Tiago Adão Lara, né? Platão era assim, tá? A razão é que manda, busca a verdade. Os sentidos enganam. E o que ele quer sobre essa questão? Sobre a gênese do pensamento filosófico, está correto afirmar que a letra A, o despertar da filosofia grega surge, na verdade, argumentada da razão com o critério da interpretação. Será? A evidência da verdade com o crivo da racionalidade tem resposta no mito. Olha, será que é assim? Ou a C, critério da logicidade está presente na adesão da crença ao mito. Analise bem, tá? Essa questão. A gênese do pensar filosófico e a inspiração criadora de sentidos consiste na fantasia.
A origem do pensamento filosófico, ó, surge entre os gregos no século VI a.C., na busca por explicação do sobrenatural com a força do divino. Será? E aí, essa questão tá fácil? É de nível fácil ela? Vamos lá, vamos consultar aqui o nosso filósofo, né? Será que ele sabe qual é? Alunos queridos, vamos lá, professores presenciais, pergunto dele. Quem optou pela questão, a número, ou a letra, quer dizer, desculpa. Ah, gente, ó. O despertar da filosofia grega surge, na verdade, ó, argumentada da razão com o critério da interpretação. Então, tudo pela razão humana, a mente, e com argumentos. Ó, essa tríade forma a questão do despertar da filosofia. Que os mitos não tinham, tá? O mito não era racional nesse sentido, era muito imaginário. Ele não tinha uma lógica. O pensamento filosófico não valoriza a questão do sentido da fantasia. Então, é nesse sentido, tá? Número 4. Ó, a questão 4 ela é discursiva, onde você vai poder argumentar sobre a resposta dela. Vamos lá. A filosofia não é a revelação feita ao ignorante, por quem sabe de tudo, mas a filosofia é o diálogo entre iguais, que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão e não à razão da força. Ó, entendeu? Fernando Savate, né? Perguntas da vida. Então tem a ver. Qual a resposta correta aí? Conseguiram? Neste fragmento é possível, olha lá, vamos lá. Neste fragmento é possível perceber o quê? O que vocês perceberam nessa ideia? Desse texto? Conseguiram responder? E aí? Tá fácil, difícil? Essa é de nível médio, tá? Não tá tão difícil não. Também não tá tão fácil, né? Vamos lá? E com certeza eu sei que vocês mandam a resposta para nós. Diz aí. Olha aqui, queridos. Perceberam que a filosofia, ela não isolou a questão da mitologia, tá? Porque senão os mitos regionais do estado de Rondônia não estavam aqui até hoje presentes em nosso meio. É uma cultura imaterial, né? Ela está no patamar da sociedade do estado de Rondônia e também do Brasil, porque existem mitos em outras regiões, além do estado. Então, viu que a filosofia avançou, né? Temos a filosofia ambiental, filosofia na Amazônia, pela qual alguns pensadores estão analisando sobre essas questões, né, de proteção ao meio ambiente, proteção ao nosso planeta, ao nosso estado, etc. Mas ela trouxe os mitos juntos. Então, qual a verdade entre os meios, né? Vamos lá responder a questão, olha lá. Nesse fragmento é possível perceber com muita nitidez que a filosofia não admite posturas dogmáticas. Mas o que é isso? São posturas prontas, já que não podem ser mudadas, tá? Pois não se trata de uma revelação, a filosofia, viu? Presente no âmbito da religião ou da crença. Ao contrário, a filosofia traz a marca da dialética, do diálogo entre diferentes pontos de vista. Desta forma, é possível perceber a relevância da reflexão filosófica para o amadurecimento da vida democrática. Olha aí, gente, bem legal, né? Então, gente, não existe um pensamento fixo de uma pessoa. Ah, eu sei disso, pronto, ninguém sabe mais nada. Não. A filosofia em si, ela está aberta a todo diálogo. Você, quando se torna um bom filósofo, você diz, eu sou filósofo e estou aberto ao diálogo. Quero dialogar com as pessoas sobre vários temas. Religião, acerca de Deus, política, né, que gera até conflitos, inclusive familiares, mas é bom dialogar, sem conflito. É sobre a desigualdade social, sobre a fome no mundo, hoje sobre as doenças, né, que aparecem. É bom você fazer debates, dialogar em casa, sem deixar de mão a questão da harmonia que você tem pelos seus, tá? Não vai querer entrar em conflito da pessoa só porque ela pensa diferente. Mas você vai acolher aquele diferente e juntar com o seu diferente
e montar uma estrutura bem legal para chegar numa tese, numa conclusão. Eu apresento minha tese, o outro apresenta o argumento contra e chegamos a uma boa conclusão, tá? Então até a próxima. Tchau, tchau!